Paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, da nossa EBD. E a nossa aula hoje é uma missão divina. Uma missão divina. A nossa lição é uma continuação da nossa última lição, da lição 12. Hoje é a lição 13, a nossa lição é uma continuação. Estávamos falando sobre quem mesmo, criançada, que lembra? Sobre João Batista. Nós estávamos aprendendo sobre João Batista. Quem era João Batista, hein, criançada? Ele foi enviado por Deus como mensageiro para preparar o caminho de Jesus, né? Ele veio anunciando, olha, Jesus está vindo. Olha, arrependei-vos porque Jesus está vindo. Você lembram disso? E ele também batizava já as pessoas nas águas. O que era o batismo nas águas? A gente vai aprender isso hoje, tá? Então, é uma missão divina. O nosso texto está em Marcos, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11, onde vai falar sobre o batismo de Jesus. E também em João, capítulo 1, do versículo 15 ao 34, tá? O nosso para memorizar está em Marcos 16, 15, um versículo muito conhecido, né? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Vamos lá, criança, repetir com a tia? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Criança, para quem que Jesus estava falando isso aqui? Para nós, sabia? Jesus estava nos deixando uma ordem de ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a todas, sem distinção de pessoas. Todas as pessoas têm que ser anunciadas sobre o evangelho do reino. Não importa qual seja a pessoa, todas elas precisam conhecer o reino, saber sobre Jesus, tá? E essa missão é dada a nós. Isso nós vamos aprender hoje também. A gente está sempre batendo nessa tecla, que Deus conta comigo e conta com você, tá bom? Para anunciar a sua palavra. Criançada, João Batista, a gente já aprendeu que João Batista era filho de Zacarias, filho de Isabel. E vocês sabiam que Maria, a mãe de Jesus, era prima de Isabel? Sim, ela era prima de Isabel. Diz na Bíblia que quando Maria foi visitar Isabel, sua prima, Isabel já estava gestante. E o bebê, que era João Batista, pulou no ventre da sua mãe, pulou no ventre de Isabel. E a Isabel foi cheia do Espírito Santo naquele momento. E naquele momento ela falou para Maria que bendita és tu, que creu, e porque tu crestes, todas as promessas de Deus vão ser cumpridas na sua vida, né? Tá escrito na palavra, tá escrito na Bíblia. E lá em Lucas. E Maria já estava gestante de Jesus. Então, João Batista e Jesus cresceram mais ou menos juntos, na mesma época, viu, criançada? Eles cresceram juntos, porém, eles não se conheciam ainda. Jesus teve, né, toda a sua trajetória com Maria e José, né, que a gente vai falar em outra aula sobre isso. E João Batista, hoje nós estamos falando só sobre João Batista, né? E sobre como foi o encontro de João Batista com Jesus. A gente vai ver isso hoje, tá bom? Então, João Batista, criançada, ele falava de Jesus, mas ele não conhecia Jesus ainda. Ele pregava sobre Jesus, sobre o reino de Deus, através do seu filho que viria à terra, mas ele não conhecia Jesus. Mas mesmo assim ele pregava a palavra do Senhor a todo mundo. E ali ele pregava e já batizava as pessoas. Todas as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, ele falava, olha, ele falava assim, ó, raça de víboras, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos das coisas que vocês têm feito de errado. E ele pregava com ousadia, cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo. E ele falava
né? Para as pessoas se arrepender de tudo que elas tinham feito errado, porque se não se arrependessem das coisas erradas, não poderiam ver a Deus, não poderiam herdar o reino dos céus. Então tinham que se arrepender. E quando ele pregava com ousadia, as pessoas se convertiam. E quando as pessoas se convertiam, ele batizava as pessoas nas águas. O que é batizar as pessoas nas águas, criançada? Batizar as pessoas nas águas, não sei se vocês já viram, quando a gente vai para a sede, se não me engano, a cada 3 meses, tem o batismo nas águas, né? Que é feito quando a gente tem mais ou menos a idade de uma adolescente, de 12 anos, 11 anos, 13 anos, porque aí a gente já entende, né? O que é certo, o que é errado. Pode batizar um bebê? Não pode, porque o bebê, ele não sabe o que ele está fazendo de errado. O batismo nas águas é uma imersão. Ele desce a pessoa lá nas águas e depois ele sobe de novo. Quando ele sobe, é como se estivesse lavando a pessoa. É um símbolo, é só um símbolo. O batismo nas águas, entendeu? De que a pessoa realmente se arrependeu. Tanto que o pastor, quando vai batizar alguém nas águas, sabe o que o pastor fala? Ele fala assim, promete servir ao Senhor todos os dias da sua vida? Aí a pessoa fala, prometo. Olha só, é uma promessa, hein? E ali você prometendo servir ao Senhor, confessando o Senhor diante de Deus, diante dos homens, né? Você está confessando diante de todos. A Bíblia diz assim, que Jesus diz que todos aqueles que confessarem a Ele diante dos homens, Ele o confessará diante de Deus também. Ele reconhecerá diante de Deus. Mas aquele que não confessar, o Senhor não reconhecerá, não será confessado diante de Deus. Então, é necessário reconhecer diante de Deus, diante de todo mundo, confessar com a sua boca que eu amo Jesus, eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida. É uma promessa que faz ao Senhor quando você desce as águas, entendeu? É um símbolo, mas é necessário fazer isso. É um símbolo de arrependimento, é como se fosse uma aliança que você está fazendo. Quando a gente vai casar, a gente fala isso no casamento. Prometo amar a minha esposa todos os dias e o meu esposo todos os dias até que a morte nos separe. É uma aliança que é feita no casamento. O batismo nas águas é a mesma coisa, é uma aliança com Cristo. Você está fazendo uma aliança com Cristo. Então é necessário que quando faz 11, 12 anos, é necessário se batizar, porque é uma confissão diante de Deus e dos homens que você ama ao Senhor, que você o reconhece como seu Salvador e você vai servi-lo todos os dias da sua vida. Por isso que Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado. Por isso que Jesus foi lá. Quando João Batista cresceu, João Batista pregava, né, o arrependimento e batizava as pessoas. E todas as pessoas iam ali no Rio Jordão para serem batizados por João Batista, né? E Jesus não foi diferente, criançada. Jesus foi ao encontro de João Batista, né? Porque João Batista, criançada, ele só pregava a palavra de Deus. João Batista não operava milagres, não ressuscitava mortos, não tem passagem na Bíblia que comprova que João Batista ressuscitou morto, João Batista curou cego. Não tem. João Batista pregava o reino de Deus através da vinda do seu filho, né? E batizava as pessoas nas águas. Essa era a missão de João Batista. E João Batista fazia ali, ó, seguia a risca. Mas quando Jesus veio, Jesus sim veio operar milagres, Jesus ressuscitou morto, Jesus expulsou demônios, Jesus operou várias maravilhas enquanto esteve aqui. E deu esse poder de operação de maravilhas para nós. Hoje, se nós buscarmos ao Senhor, nós também temos esse poder para expulsar demônios. Esse poder é dado no nome de Jesus. Quem repreende o poder é de Deus, é Ele quem expulsa, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem liberta. Mas Ele falou que nós faríamos essas maravilhas se nós o buscássemos. Então a gente tem que buscar e tem que crer. Se a gente crê como grão de mostarda, a gente pode falar para um monte, sai daí, vai para lá. Se a gente vê uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É bem pequenininho, né? Então, esse poder de maravilhas é dado também a nós.
Hoje nós também podemos fazer isso, mas para isso a gente tem que buscar em jejum e oração, se encher do poder de Deus, se encher da graça de Deus, se encher da unção de Deus para expulsar os demônios e para que vidas sejam curadas, vidas sejam salvas, vidas sejam restauradas. Essa missão é nossa, criançada, é minha e é sua, viu? Então Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado nas águas também. Porque Jesus precisava, criançada, ser batizado nas águas? Hein? Jesus tinha pecado para se arrepender? Não, Jesus não tinha pecado. Aquilo era um símbolo de arrependimento de pecados? Era, mas Jesus não precisava ser batizado. Mas ele foi ao encontro de João Batista e João Batista falou para ele: por que tu vens a mim para que eu te batize, sendo que sou eu que tenho que ir até a ti? E Jesus disse: mas é necessário que se cumpra em mim. Então Jesus precisou também descer as águas para que, como um exemplo para todos nós. Se ele, que é Jesus, desceu as águas, o próprio Filho de Deus desceu as águas, né? Como um símbolo de arrependimento e confessando Deus diante de todos os homens. A Bíblia diz que tinha muitas pessoas ali, ó, em volta, né? Vendo João Batista batizar, descer as pessoas às águas. E diz a Bíblia que quando Jesus foi ao encontro, João Batista foi batizá-lo, diz que desceu uma pomba do céu, né? O Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu bem grande, criançada, que disse: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. E essa voz foi ouvida por todos. Todos ouviram e temeram, né? E João Batista ali naquele momento, ele realmente reconheceu que esse era o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir, o qual Deus o havia incumbido de pregar. Ele reconheceu que este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então João Batista ainda não conhecia, mas já pregava. E nesse momento ele reconheceu quem era Jesus, né? E aí diz na Bíblia, criançada, que o rei daquela época tinha muito medo desse tal de rei Jesus que viria de tomar o reino dele. Ele tinha medo, né? Então ele procurava saber entre todas as pessoas quem era Jesus. E iam atrás de João Batista. Foram atrás de João Batista para saber: é você o rei que havia de vir? E João Batista falou para eles, confessou diante deles que ele não era o Cristo, né? E que ele era somente o mensageiro que havia de pregar sobre Jesus, né? Então, João Batista ali reconheceu quem era Jesus. E aí ele falou diante dos homens, né? Quando encontrou Jesus: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês o testemunho de João Batista. Ó, tá em João, capítulo 1, no versículo 29, criançada. Peguem suas Bíblias para vocês acompanhar, tá? Tá assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: olha que lindo o testemunho de João Batista sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com a água, né? E aqui mais para frente ele fala: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com água e com o Espírito Santo. Então, aqui ele deu testemunho de Jesus e ele disse que ele batizava com água, né? Para o arrependimento, para a confissão dos pecados. Mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo, criançada. Através do Espírito Santo, hoje, quando Jesus foi levado aos céus, ele disse que nos enviaria o Consolador, que nos enviaria o seu Espírito, né? E ele enviou mesmo, lá em Atos dos Apóstolos, o derramamento de poder que ele deu sobre a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, né? Nós somos, criançada, a gente tem um poder tão grande na nossa vida,
Você tem que reconhecer isso. E como que a gente reconhece? É buscando ao Senhor, é orando, é jejuando, é consagrando ao Senhor. Deus nos deu, crianças, o poder de vencer neste mundo. Deus nos deu o poder de expulsar o demônio. Deus nos deu o poder de curar os enfermos. Mas para isso a gente tem que estar revestido do Espírito Santo. E é orando, é jejuando, é louvando a Deus, é tendo uma vida consagrada ao Senhor, né? É assim que a gente vai ser testemunha nesse mundo. É assim, criançada, que a gente vai cumprir a missão que o Senhor nos deu. A missão divina que Deus nos deu, que é de pregar o evangelho, é de manifestar ao mundo as maravilhas do reino de Deus, desse Deus vivo e poderoso. Crianças, o mundo está perdido. Muitas pessoas estão deixando de crer, de acreditar. E a gente tem que continuar crendo. Você, criança, tem que crer que o seu Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que salva, um Deus que liberta e um Deus que leva para o céu. Um Deus que transforma e nos está preparando um lugar lá no céu para a gente morar com Ele. Viu? E todos aqueles que não creem em Jesus são condenados. Aqueles que não confessam que Jesus é o seu Senhor vão para o inferno. Infelizmente, só há dois caminhos, os céus e o inferno. O que leva a Deus é através de Jesus. Por isso, criançada, fiquem firmes com Jesus, se agarrem com Jesus, nunca deixem os caminhos do Senhor, nunca deixem. Amém? Que Deus abençoe suas vidas e que essa palavra fique firme no seu coração, tá bom? A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviar dela, porque a palavra de Deus ela fica martelando na nossa cabeça, no nosso coração, né? Então que a palavra do Senhor fique plantada no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus, e que ela dê frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Beijo grande da tia e fiquem com Deus.